No último dia 30 de junho, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a sua turma de 2020. Foram 819 profissionais convidados a fazer parte da instituição. E nessa lista, 6 nomes de brasileiros. Quer descobrir quem são eles? Então se liga nesse vídeo que eu te conto tudo. Pessoal, se por acaso você está chegando agora no canal do meu tio Oscar, já faz o seguinte, se inscreve e ativa as notificações no sininho, porque a gente tem vídeo aqui novo toda semana e você não quer ficar de fora, né? Então ativando o sininho você vai ter todas as notificações e não vai perder nenhum conteúdo. Pessoal, partindo do pressuposto da ampliação do número de membros e também da representatividade, esse ano a academia acabou por convidar mais uma vez um número relativamente elevado aí de novos membros. Foram 819 nomes, sendo que é interessante a gente apontar aqui alguns dados estatísticos dessa lista. 45% dos novos convites foi feito a mulheres, 36% a comunidades subrepresentadas, que são negros, indígenas, latinos, orientais e outros grupos étnicos. 49% dos convidados são de profissionais de fora dos Estados Unidos, distribuídos entre 68 países. Além disso, a gente ainda tem nessa lista 75 nomes já indicados ao Oscar em alguma oportunidade, 15 vencedores dos prêmios de mérito e 5 vencedores dos prêmios técnicos e científicos. Desde 2016, a academia não só anuncia os nomes a serem convidados, como também esses dados estatísticos. Isso porque, desde a polêmica na temporada de premiações que teve a hashtag #OscarSoWhite, a academia decidiu implementar o programa A2020, ou A2020. Um dos objetivos desse programa, lançado lá em 2016, era no mínimo dobrar o número de mulheres e de comunidades étnicas subrepresentadas até 2020. E se a gente olhar os números apresentados juntamente com os nomes convidados nesse ano de 2020, que é quando esse programa se encerra, felizmente a gente percebe que o objetivo foi atingido. Segundo dados da própria academia, o número de mulheres saltou de 1.446 em 2016 para 3.179 agora em 2020. E agora as mulheres já representam 1/3 de todos os membros da academia. As comunidades subrepresentadas saltaram de 554 membros em 2016 para 1.787 membros agora em 2020, ou 19% do total. E os profissionais de fora dos Estados Unidos, caracterizados como membros internacionais, saltaram de 724 para 2.107 e hoje já são quase 1/4 de todos os membros. Esses dados são cada vez mais importantes para a gente entender as dinâmicas da academia e fazer melhores previsões para não se surpreender, quem sabe, com um novo parasita nos próximos anos. 좀 전에 그 국제 영화상 수상하고 이제 오늘 할 일은 끝났구나 하고 이제 릴렉스하고 있었는데. Pois é, e desses 819 convites, a gente teve 6 brasileiros incluídos na lista. 5 deles a partir da junta dos documentaristas, e é por ela que eu vou começar. Mariana Oliva e Thiago Pavan vêm na esteira da indicação de Democracia em Vertigem, agora na última edição do Oscar. Ambos participaram da produção do filme e especificamente o Thiago já era um parceiro de longa data da diretora do filme Petra Costa. Ele participou também da produção dos seus filmes anteriores, Helena de 2012, que ganhou prêmios importantes nos festivais de Havana e Brasília, e depois Olmo e a Gaivota de 2015, que foi premiado nos festivais do Rio de Janeiro e de Locarno. Já Mariana Oliva realizou no ano de 2017 um documentário multipremiado de título Piripicura, que discorre aí sobre 2 personagens indígenas que são representantes de uma tribo em extinção, a tribo justamente dos Piripicura. A força e essa plenitude deles, assim, que tá no filme essas maravilhas do acaso do documentário, assim, que aconteceu. O terceiro nome convidado pela academia a fazer parte da junta dos documentaristas é de Júlia Bacha, brasileira que vive em Nova York desde o ano de 1998 e que tem como principal obra do seu currículo o documentário Budrus, de 2009. Esse filme foca suas atenções no conflito do Oriente Médio entre palestinos e israelenses
mais especificamente do lado palestino, onde um pequeno vilarejo tenta resistir ao avanço israelense de forma não violenta. A Júlia também é bastante atuante, está sempre circulando aí nos eventos de cinema ao redor do mundo e já deu inclusive uma palestra na plataforma TED Talks. I've noticed that movements which welcome women into leadership positions, such as the one I documented in a village called Budrus, were much more likely to achieve their goals. O quarto brasileiro convidado a fazer parte da academia, na realidade, tem dupla nacionalidade. Vincent Carrelli nasceu em Paris e se mudou com 5 anos de idade para a cidade de São Paulo. Hoje ele vive em Olinda, região metropolitana de Recife, em Pernambuco, e se caracteriza por ser um antropólogo indigenista. O contato dele com as populações indígenas brasileiras é muito forte e ele sempre desenvolveu seus projetos audiovisuais a partir dessa relação. Desde 1987, inclusive, ele toca um projeto chamado Vídeo nas Aldeias, que leva o audiovisual para as comunidades indígenas, ensina eles a manejar os equipamentos e é uma iniciativa inclusive já premiada pela Unesco. Desde a década de 1980 ele vem realizando curtas-metragens. Em 2009 ele lançou o seu primeiro longa, Corumbiara, que inclusive venceu um Kikito de Ouro no Festival de Gramado daquele ano. Esse filme denunciava o extermínio indígena por grandes fazendeiros no sul do estado brasileiro de Rondônia. Uma produção, portanto, bastante baseada aí num conflito social. Esse retrospecto da história da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, do Império até hoje, é uma coisa completamente oculta para a maioria dos brasileiros, né? E necessário para o entendimento desse processo, né? Então aí eu faço uma síntese rápida dessa história, né? No que ela tem de essencial. Finalmente, o quinto nome brasileiro convidado a fazer parte da junta de documentaristas é, na realidade, uma montadora de filmes. Cristina Amaral é veterana na área, tem pelo menos 30 anos de experiência em diversas produções, seja de ficção ou de documentário. Entre os títulos que ela assinou a montagem se incluem Alma Corsária, de 1993, dirigido por Carlos Reichenbach, Sonhos Tropicais, de 2001, dirigido por André Sturm, o documentário Person, de 2007, dirigido por Marina Persson, e mais recentemente o projeto Um Filme de Verão, de 2019. Antes que você me pergunte, é bom esclarecer que os convites são feitos por cada junta de forma individual. Então, se foi a junta de documentaristas que fez o convite para ela pode ou não aceitar esse convite e fazer parte da academia. Membros podem inclusive ser convidados por mais de uma junta a fazerem parte da associação, sendo que eles vão precisar escolher uma dessas juntas no momento da aceitação final. No caso da Cristina, ela foi convidada só pela junta dos documentaristas, então se ela aceitar o convite, ela vai fazer parte dessa junta da academia. Eu me coloco com tanta responsabilidade quanto o diretor, eu não deixo para ele resolver as coisas e me dizer eu fazer. Se está com problema o filme, eu também estou com problema, entendeu? Agora, a posição de direção no filme, ela é muito árdua. Ela é a mais solitária de todas. Primeiro que para você iniciar um projeto, para alguma coisa entrar na sua cabeça e virar filme, você está virando uma antena do mundo, entendeu? Você está captando dores, né? Sofrimentos, alegrias, sentimentos que são do mundo, não são só suas. Claro. E você tem que transformar isso em filme para você não estourar. Eu falo que direção é um jeito de estar no mundo. Não é uma coisa para ter vaidade, não é uma responsabilidade. E finalmente a gente chega ao sexto e último nome brasileiro convidado pela academia, dessa vez pela junta dos curta-metragistas e longas de animação. No caso, as duas categorias estão englobadas numa única junta. E esse nome, olha, é um nome pesado da animação brasileira. Otto Guerra. Veterano, ele é simplesmente um dos maiores nomes aí da animação brasileira de todos os tempos e é citado inclusive internacionalmente pelo seu trabalho bastante contestador, politizado e autoral. Ele sempre trabalhou a partir do seu estúdio lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e um de seus primeiros curta-metragens, O Natal do Burrinho, venceu o Kikito de Ouro no Festival de Gramado ainda na década de 1980. Ele também já fez muita publicidade, o que garantiu seu sustento aí
por boa parte da carreira, e tem algumas passagens heróicas aí pela biografia do Otto Guerra, como por exemplo o fato dele ter conseguido lançar um longa-metragem de animação no ano de 1992, onde a produção brasileira foi praticamente zero logo após a extinção da Embrafilme. O filme foi Rocky e Hudson, uma paródia dos cowboys norte-americanos. Depois ele fez um filme muito mais repercutido que foi Wood e Stock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, o primeiro longa de animação brasileiro classificado como impróprio para menores de 18 anos. Eu tive o prazer de conhecer o Otto Guerra pessoalmente na época que eu estava produzindo um documentário de longa-metragem de título Luz Anima Ação, que justamente conta a história centenária da animação brasileira. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, esse filme está disponível para aluguel ou para compra, tanto no iTunes quanto no Google Play. E eu separei um trecho desse filme onde o Otto Guerra fala sobre a relação dele com a própria animação. Eu venho vivendo de animação há mais de 30 anos, mas eu não me casei, não tive filhos. Se eu tivesse me casado, não sei se eu poderia fazer loucura de fazer filmes usando o dinheiro que eu ganhava dos comerciais. Eu ia ter que ter uma casa e pagar a família, né? Imagino que o fato de eu conseguir fazer os curtas e o Rock Hudson se deva muito ao fato de eu não me preocupar muito com morar, com comer, com subsistência, né? Então é possível viver, mas eu ganhei a minha vida em média 2 salários mínimos. Eu fiz uma vez um levantamento durante 20 anos. Eu ganhava o equivalente a 800 pila ou R$1.000 por mês, né? Eu e meu sócio Maia, que trabalhou comigo no início, né? Pouca grana, mas eu não me importava, né? Eu gostava de fazer os filmes, né? Ele sempre se entregou muito pela arte, pela animação, doou muito do seu esforço e do seu tempo nas suas obras e merece sem sombra de dúvidas esse reconhecimento da academia. Em 2014 a gente esteve junto lá no Festival Internacional de Animação de Annecy, que é o maior evento de animação de todo o planeta, e eu assisti juntamente com ele a estreia mundial do filme Até que a Esbórnia nos Separe, assim como tive a honra de ter ele na plateia de Luz Animação. Enfim, parabéns aí para os 6 novos brasileiros que vão fazer parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas a partir do ano de 2020. A gente espera que cada vez mais profissionais da nossa cinematografia possam ser convidados e façam parte dessa organização que é tão importante para o cinema mundial. To millions of people around the world, Kristen, we're speaking a foreign language right now, and I might add, you speak it elegantly. Thank you. But the universal tongue is the language of movies. Mas agora me diz o seguinte, você aí que está assistindo esse vídeo, gostou de saber dos fatos, dos dados estatísticos, das curiosidades sobre os novos brasileiros na academia? Então faz um favorzinho aqui para mim. Curta o vídeo, compartilhe o material, se inscreva no canal e principalmente ative as notificações no sininho, que assim você fica sabendo de todos os lançamentos, todos os vídeos e não perde nada. E gente, toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre academia, sobre Oscar e sobre cinema em geral. E quando você participa, é sempre melhor. Te espero aqui.